Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo número 46. Bendito seja o nome do Senhor. Você que tem a Bíblia aí, abra o livro número 46. Se tiver um irmão aí que está aqui a palavra de Deus, você que peça a Deus para que possa acompanhar a leitura conosco. Bem? Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 46. Graças ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todos encontraram diz amém? Amém. Eu ainda procurando e der um som. Salmos do número 46. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Cristo. Vamos acompanhar então a leitura. Podemos dizer amém? Amém. Vamos ver a palavra de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortalecedor. Socorro em presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao vivo, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário adorado do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se engrandeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Em faz cessar as guerras até o fim da terra. Quer no mar que corta a lança, queima os carros do fogo. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Aleluia! Nesta noite, meus irmãos, você tenha a liberdade de adorar ao Senhor. Que nesta noite você tenha a liberdade de exaltar aquele que é digno de todo louvor. Que a presença de Deus, que está nesse lugar, que está em nosso meio, que está em nossas vidas, que está na sua vida, ela seja notória neste momento. Que você dê lugar ao Espírito Santo e seja cheio da presença do Senhor. Para que você dê, neste momento, toda a atenção, toda a reverência à palavra de Deus. Porque ela é digna de toda a aceitação. Que você, neste momento, só se proponha a adorar o Senhor. Que não tenha, neste momento, você não tenha a dispersão ou fique desapercebido e não ouça a palavra de Deus. Mas você tenha ouvido a palavra do Senhor, ao Espírito do Senhor. Bem? Se o teu irmão ao seu lado quiser conversar contigo, você diz assim: não, hoje, agora, neste momento, quero ouvir a palavra. Bem? Nós lemos o Salmo de número 46, e traz como título a fé perfeita daquele que crê e tem a Deus. Crê em Deus e tem a Deus. O Salmo de número 46, segundo os estudiosos, foi escrito num momento de crise, onde
onde a nação de Judá estava passando sobre o reinado do rei Ezequias. No momento que o rei Ezequias reinava sobre Judá, o rei da Síria, por nome de Senaqueribe, ele enviou um dos seus oficiais do exército para levar uma carta e ler sobre os muros de Jerusalém e ler sobre toda a nação, que Deus não iria livrar a Judá das suas mãos, que as nações a qual ele havia invadido, nenhum dos seus deuses havia os livrado. Então ele disse assim na sua casa: não faça Ezequias saber vocês, não engane Ezequias a vocês, dizendo que o Senhor os livrará. Porque o Senhor me mandou contra essa cidade. O Senhor não livrará vocês. Porque nenhum dos deuses pôde livrar as suas nações que eu invadi. Então, Judá certamente também não será livrado. O Senhor não livrará Judá. Ezequias leu aquela carta e ficou preocupado, porque a cidade estava sitiada. O povo já estava atemorizado dentro dos muros de Jerusalém. Então Ezequias sobe ao templo de Deus, ao templo do Senhor, para clamar a Deus, pedir a Deus o livramento, pedir a Deus o socorro, porque Ezequias, Senaqueribe, não afrontou Ezequias, ele não afrontou o exército de Israel, ele afrontou o próprio Deus Jeová, o Deus que havia escolhido Israel como povo peculiar, como povo especial para si. Louvado seja o nome do Senhor. Como Ezequias, ora a Deus, o Senhor envia a resposta através do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a resposta lá no livro do profeta Isaías. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo a leitura. No capítulo 37. Glória a Deus. No versículo 21, depois que Ezequias fez a oração, diz assim a palavra de Deus: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza, e te zomba. A filha de Jerusalém mandeia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste seus olhos ao alto, contra o santo de Israel? Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos teus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os teus altos peitos e as suas falhas escolhidas. E estarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo perto. Eu cavei e bebi água, e com a planta de meus pés peguei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu te disse, e já desde os dias antigos eu tinha formado? Agora, porém, eu disse, para que tu fores o que destruísse a cidade fortificada, e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso, seus moradores, dispondo de pouca força, andaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o filo dos telhados, e o filo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu atentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porém deu aos olhos teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. E isso te será por sinal:
Este ano se comerá o que lhe espontaneamente nascer, e no segundo ano o que lhe daí proceder. Porém, no terceiro ano semear e cegar, e plantar via e comer frutos dela. Porque o que escapou da casa de Judá restou, tornará a raiz para baixo e dará frutos para cima. Deus fala através do profeta Isaías que Senaqueribe afrontou o santo de Israel. O Senhor colocaria anzol nos seus nariz e freio na sua boca, porque afrontou com palavras duras do Senhor Deus dos exércitos. E faria ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Aleluia. E Deus fez a promessa a Judá, que eles voltariam a plantar e colher, semear, iriam colher os seus frutos. Assim aconteceu. O Senhor enviou um anjo, e ele exterminou 185 mil soldados do exército assírio numa só noite. Senaqueribe fugiu, correndo, voltou para casa, e diz a palavra que seus próprios filhos o mataram dentro do templo do seu Deus. E veio um livramento para Israel, para Judá naquele momento. Porque Judá está numa situação complicada, estava em angústia, porque não havia livramento para Israel, não havia de onde vir o socorro. Mas, como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Como nós lemos no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente na Quando você, meu irmão, o senhor, a senhora, passa por situações difíceis, onde você olha para um lado, olha para o outro, procura meios de escapar dessa situação que está afligindo a sua alma, e você está agora não tem saída, você deve buscar ao Senhor como Ezequias buscou a Deus. E Ele enviará socorro para ti. Ele enviará o livramento para você. Enviará o livramento para a sua casa. Enviará o livramento para a sua família. Deus tem é socorro presente. A presença de Deus ela tem que estar constante em nossas vidas. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, que o povo falecou contra Deus, pecou contra Deus, Deus falou com Moisés que não iria mais no meio do povo, mas enviaria um anjo. Nós vemos o relato lá no capítulo 33, louvado seja Deus, de Êxodo. O Senhor promete enviar um anjo, mas nós vemos que Moisés rogou a Deus que a sua presença não se afastasse dele. E o Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não subiremos daqui. A presença de Deus ela é importante na vida do homem, na vida da mulher. Sem a presença de Deus, você, minha irmã, você, meu irmão, o senhor, a senhora, não pode caminhar, não pode prosseguir adiante. Com a presença de Deus, você vai caminhar tranquilo e tranquila. O inimigo que tem contra ti, certamente fugirá pelo caminho de onde veio. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a presença de Deus. Aleluia! Você tem buscado a presença do Senhor? Você pode confiar em Deus em momentos difíceis?
Será que você tem buscado socorro no lugar certo? Glória a Deus. Será que quando vem a afronta, você tem colocado seu joelho no chão, como Ezequias fez, e tem clamado a Deus? Se você clamar a Deus, o livramento virá para ti, a resposta de Deus virá para ti. Glória a Deus! Aleluia! Deus enviará socorro. Deus, com a sua presença, te guardará de todo mal. O inimigo não tocará em ti. Ainda que você esteja cercado de todos os lados, olhe para o alto, porque Deus, socorro, vem presente na hora da luta. Aleluia! Quantas vezes você tem passado por situações que tem te deixado cabisbaixo, que tem te deixado cabisbaixa, que tem feito você derramar lágrimas diante do Senhor, que tem feito muitas vezes o desespero entrar no seu coração, e você pensa que Deus não está te vendo, que Deus não está contemplando a sua vida. Ele é um Deus que tudo vê. Ele é um Deus que contempla todos os corações da terra. Os seus olhos passeiam pela terra, contemplando os bons, contemplando os maus, e também contemplando a sua igreja nessa jornada aqui na terra. A palavra de Deus nos fala que quando Agar saiu da presença de Sara, sua senhora, juntamente com Ismael, seu filho, ela colocou o menino ali no deserto de uma foto para não ver o menino morrer. E Deus enviou um anjo e falou com Agar: o que fez? O Senhor ouviu o choro do menino, Agar. E Deus fez a ela uma promessa que de Israel também faria uma grande nação. Então o Senhor abriu os olhos de Agar e viu um poço, e ali ela pôde tirar água para dar ao menino e também beber. E ela disse: esse lugar era lá em fora, quer dizer, o Deus que fez. Deus vê os momentos que você passa nessa terra. Deus contempla a angústia que muitas vezes toma conta do seu coração. E Ele está pronto para te ajudar. Vai ser necessário que você clame ao Senhor, e Ele enviará o alívio, Ele enviará o livramento, Ele te dará a paz. Como disse o salmista aqui, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, as águas do Espírito serão transportantes no seu coração para curar a ferida, para tirar a culpa, para tirar a tristeza, para libertar você de todo o mal que oprime a sua vida. As águas do Espírito vai transbordar a sua vida. Essas águas alegram o seu coração. O Espírito Santo alegra os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Se você buscar a presença de Deus, ninguém susterá diante de ti. O adversário não prevalecerá diante de vocês. Ainda que tenham carros poderosos,
O Senhor destrói os carros poderosos, coloca no meio do fogo. O salmista, os Salmos número 20, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Mas você precisa depositar a sua confiança nele. Aceitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Não adianta nós ficarmos murmurando. Não adianta nós falarmos para o A, para o B, para o novo lado, para o outro lado. Ainda que a palavra de Deus nos fala para nós comunicar com os santos nas nossas necessidades. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai pedir oração por irmão? Sim, ajuda-me na oração. Eu estou passando por uma situação difícil. Ajuda-me na oração. E o irmão vai orar juntamente contigo, vai te ajudar na oração. Isso é comunicar com os santos com a sua necessidade. Mas existem situações que não resolve você falar com o A, com o B, com o irmão fulano, com o irmão ciclano, que ele não poderá resolver o seu problema. O único que pode resolver o seu problema se chama o Senhor dos Exércitos, que está conosco. Ele está contigo. Ele disse: não temas, que eu estou contigo. Eu te tomo pela mão direita, que digo não seja. Por que tem mais? Aleluia, Jesus. Por que aflige a tua coração? Por que está afligido o seu coração? Se Ele está contigo. Se Ele fez uma aliança contigo. Porque Ele está atemorizando o seu coração. Porque está abatida a tua alma. Porque te abate a minha alma. Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus. Ele virá o teu socorro. Glória a Deus. Aleluia. Ele virá o teu socorro. Ele caminha contigo de noite. Ele caminha contigo de dia. Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o teu levantar. Ainda que toda a terra se abale, o justo não será abalado. E eu me confio no Senhor, Senhor como todos os cristianos, que não se abala, mas permanece para todos. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que Deus caia à sua direita, desceu à sua esquerda, tu não serás atingido. O Senhor está contigo, pois Ele está guardado, Ele não desiste, Ele não destina, Ele não dirige do Altíssimo. Você está guardado no tabernáculo do Altíssimo. A calamidade será ver, mas Deus te guarda no meio da calamidade. Deus, Ele te guarda. Deus, Ele te protege. Ele te leva às águas tranquilas. Ele faz a tua alma estar em refrigério. Ele te faz caminhar em passos verdejantes. E ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temas mal algum, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus.
Em todo momento, o Senhor é contigo. O inimigo, ele vem com a afronta, ele vem com grande fúria. O profeta Isaías escreveu no livro, no capítulo 59, versículo 19, ele disse: sinto o inimigo como corrente de água. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Senhor está à nossa volta, meu irmão. O anjo do Senhor acampa ao redor do seu reino e os livra de todo mal. As tuas forças jamais poderão te livrar. O teu braço jamais poderá te dar vitória. O salmista no Salmo 124 disse: se não for ao Senhor, ora diga Israel. Certamente o inimigo teria nos devolvido vivo, mas o Senhor cortou o laço, e deu livramento. Aleluia! O Senhor livra a tua igreja, ele protege a tua igreja. E um dia, para sempre, estaremos livres todo mal. Todo mal. Ele está conosco aqui na terra. Ele está presente na angústia. Porque a tribulação ela vem, meus irmãos. A tribulação ela vem, meus irmãos. Importa que por muitas tribulações herdemos o reino dos céus. O apóstolo Paulo disse essas palavras. E disse mais no tempo aos romanos que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. A esperança é o da confusão. Porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus está em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. É um combate diário que a igreja enfrenta todos os dias. Mas um dia esse combate vai cessar. E nós seremos triunfantes diante do Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Então, se combinar as palavras que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, louvado seja Deus. No versículo 54, ele diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: gravada foi a morte da vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Jesus disse: sobre essa pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Permaneçam firmes na presença do Senhor. Porque o Senhor quer viver. E nos livrará de todo mal. Continuará nos guardando, nos livrará do maligno. Porque o Senhor conhece os que são seus. E Ele nos protege do Senhor. Dias difíceis virão para a igreja no Brasil. Guarde isso no seu coração. Dias difíceis virão para a igreja no Brasil. Então estejam preparados, fortalecidos no Senhor, revestidos da armadura de Deus, capacitados, cheios de toda a plenitude de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aleluia! Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus vai em nós.